Pronto. Oi, meus amores! Mais uma vez a gente vai continuar nossa aula de mudança de estado físico. Agora aqui a gente vai ver a diferença entre substância pura e mistura. Qual é a diferença? Substância pura, água. Você conhece água pura? Existe na natureza? Não. Água pura é uma substância produzida em laboratório. É quando você retira tudo dela, tá? Retira tudo e só fica H2O. Então, se eu tenho lá um copo, aqui dentro só vai ter moléculas H2O, tá certo? Então, água pura é uma substância pura e ela não existe na natureza. O que existe na natureza são águas minerais que têm sais, então ela deixa de ser pura e se torna mistura. Água potável também, tá? Então, é diferente. Eu encontro água potável na natureza, mas eu não encontro água pura na natureza. Água pura somente em laboratório, é quando eu retiro tudo dela e eu só encontro a molécula H2O. A molécula H2O é representativamente falando água, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, então isso é água. Então, substância pura é quando tem uma única substância dentro do recipiente que você está analisando. Tá certo? E eu posso ter 2 tipos de substância pura. Substância pura simples ou substância pura composta. Qual é a diferença? Simples, por exemplo, eu tenho o gás o oxigênio, eu tenho o ozônio. Você conhece o que é ozônio? Ozônio é um gás, tá? É um gás que protege a Terra contra os fatores UVA e UVB, tá? Então, a proteção da Terra é essa camada. E o que é esse ozônio? É uma molécula, tá? Que tem 3 átomos de oxigênio. Então, você pode perceber que ele tem um único elemento, tá? Tanto o gás oxigênio quanto o gás ozônio. Então, quando você tem um único elemento, eu falo que é uma substância pura simples, tá certo? E outra coisa, os elementos químicos são representados com letras maiúsculas. Então, aqui você pode perceber que o oxigênio é uma letra maiúscula e só tem uma. Então, também, essa é uma característica, você pode identificar dessa forma para você saber que é uma substância simples. Eu sei que a gente está começando a química, mas você pode identificar dessa forma. Um outro exemplo que eu vou dar é de bolinhas, que também a gente costuma exemplificar. Então, por exemplo, dentro desse sistema, a gente vai analisar se tudo é igual, se todas as moléculas são iguais. O que é uma molécula aqui? É um conjuntinho de bolinhas. Então, aqui o conjuntinho de bolinhas tem quantas bolinhas? 2 bolinhas, tá? Então, ó, todos são iguais? Sim, todos os conjuntos de bolinhas são iguais e todos eles têm o mesmo tipo de bolinha. Então, aqui eu tenho apenas um único elemento. Então, aqui é caracterizado uma substância pura simples. Aqui do nosso lado, também. Aqui os conjuntos são de 3 bolinhas. E todas são pintadas. Então, também aqui caracteriza uma substância pura simples. Então, os exemplos através de bolinhas, você pode também identificar uma substância pura, tá? A outra é a substância composta, pura composta. Eu vou pegar o exemplo da água, tá? Então, ó, H2O, água. Água pura. Vamos completar aqui, ó, pro esqueceu. Pura é quando só tem molécula de água. Então, ó, quantas letras maiúsculas eu tenho dessa molécula aqui? 2. Então, é uma substância pura composta. Por quê? Substância pura composta é quando a molécula tem 2 ou mais elementos diferentes. Por exemplo, aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui é um exemplo de substância pura composta. E as bolinhas? É a mesma coisa. Em primeiro lugar, você avalia se dentro do sistema o conjunto de bolinhas são todos iguais. E são, né? Então, é uma substância pura, a primeira coisa. Segunda, o conjunto são iguais? São. Aqui eu tenho bolinha preta e bolinha azul, tá certo? Então, é um exemplo de substância pura composta, tá certo? Bom,
Vamos lá, mistura. Então, o que é uma mistura? Mistura quando tem mais de duas substâncias diferentes. Por exemplo, água e óleo, elas se misturam? Não, são substâncias diferentes. Água, gasolina e terra se misturam? Também não. E água e álcool? Se mistura? Se mistura. E é uma mistura também. Então, não é porque elas não estão diluídas, tá? Que não vão ser uma mistura. Então, água e óleo se misturam, mas é uma mistura, é um exemplo de mistura. E as bolinhas, como é que a gente identifica como exemplo? Olha aqui dentro. É tudo igual? Não, eu tenho várias moléculas diferentes. Então, é uma mistura. Aqui também, ó. As moléculas são iguais? Não. Então, eu tenho um exemplo de mistura. Até aqui, eu posso usar exemplos com as bolinhas, tá? Agora, para eu dizer mistura homogênea e mistura heterogênea, apenas visualmente. Então, para eu identificar quem é homogêneo e quem é heterogêneo, apenas visual. Porque a homogênea, ela só tem uma única fase. Por exemplo, água mineral. Quando eu tô tomando minha água mineral, por exemplo, vou mostrar aqui. Quantas fases ela tem aqui? Ela tem apenas uma. Então, aqui, ela é uma mistura homogênea. Quando você coloca álcool no seu combustível, lá no carro, você vê alguma diferença entre as fases? Não, você também vê um líquido único. Então, eles são o quê? Mistura homogênea. Agora, quando você pega água e óleo, eles se misturam? Não. Água, óleo e terra se mistura? Não. Água e gasolina? Também não. Então, quando você enxerga duas ou mais fases, eu identifico como mistura heterogênea. Água e óleo, quantas fases eu tenho? Eu tenho duas fases. Água, óleo e terra, eu tenho 3. Água e gasolina, eu tenho 2. Então, visualmente, eu consigo identificar o que é mistura homogênea e mistura heterogênea. Tá bom? Então, essa é a segunda parte da minha aula. Daqui a pouco eu vou fazer a terceira, tá bom? Beijo!